Olá, tudo bem com você? Hoje a gente está aqui para falar de um tema que normalmente a mulherada não gosta, mas ele é um dos pilares da nossa plataforma, porque é um tema que traz independência para nós mulheres, porque informação de qualidade nos dá poder e nos dá independência. Hoje nós vamos falar sobre finanças. E por que as finanças são tão importantes? Porque se a gente não quiser ficar dependendo de ninguém, se a gente quiser ter um sucesso na carreira, quanto mais a gente vai galgando posições altas e executivas na empresa, a gente precisa entender de finanças. Se a gente deseja empreender, né, ter um negócio, a gente precisa entender de finanças. E para a gente também ter uma vida mais tranquila, confortável, que a gente possa se planejar e ter a certeza que a gente não vai ter um problema em nenhum momento da vida, a gente precisa falar de finanças. E por isso, eu resolvi convidar hoje aqui uma especialista em finanças, a Tatiana Góes. A Tatiana, ela trabalha no mercado financeiro há 20 anos, ela tem uma corretora, a Góes Invest, da qual ela é CEO, e ela é formada em economia e ela tem um curso de especialização em business em Harvard. Então, Tati, seja muito bem-vinda. Tudo bom, Adriana? Prazer aí falar com você. A gente vai começar falando da relação da mulher com o dinheiro. Então, nós mulheres normalmente temos a fama de sermos boas gastadoras. Somos até julgadas. A gente não consome coisas que não necessariamente são da nossa necessidade, né? Da nossa primeira necessidade. Então, a gente acaba fazendo escolhas muito ligadas à emoção. É interessante como o comércio, ele sabe disso. Ele já entende o nosso cérebro, ele já entende os nossos gostos, né? E, obviamente, as lojas de roupas e de sapatos e outras lojas se atentaram para o fato que, por essa questão sensível que nós possuímos, até pelo desenvolvimento do nosso cérebro no decorrer da nossa evolução, desde a idade da pedra para hoje, nós somos muito mais sugestionáveis a comprar aquilo que não necessariamente a gente precisa. Então, fazer um evento dentro da loja e servir champanhe, nos deixar um pouquinho alcoolizadas que seja, a gente acaba com um nível de felicidade altíssimo e comprando aquilo que não necessariamente a gente tem necessidade. E a gente vai parar para refletir num gasto desnecessário depois, quando a conta chegar. Se a gente gosta de gastar, a gente precisa aprender a poupar. Eu preciso pensar e me educar a fazer uma reserva financeira e não dívida para satisfazer as minhas vontades, os meus sonhos, os meus desejos de consumo, né? Uma bolsa caríssima de grife, de marca, uma viagem para Paris. Então, mas eu preciso aprender a poupar. Só que isso demanda de nós mulheres um certo controle emocional, que nem sempre nós estamos dispostas a ter. Não que nós não tenhamos, porque a gente tem esse controle emocional, porque a gente consegue gerir nossa casa, a gente consegue trabalhar, a gente consegue criar os nossos filhos, a gente consegue ter um relacionamento, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem, quando ele se sente ameaçado ou inseguro, ele vai para a guerra, ou ele se entrega ao vício, ele vai beber demais. Uma mulher, quando ela se sente insegura, ela pode querer comprar 10 pares de sapato. Esse entendimento do funcionamento do nosso cérebro é a primeira coisa para a gente começar uma autoanálise para pensar nas questões financeiras. A neuroeconomia, ela visa justamente estudar o nosso cérebro e as nossas escolhas no momento de consumir. Porque muitas vezes a gente se equivoca achando que consumir está totalmente distante do meu meio de vida, de como eu me relaciono, das minhas emoções. Não, é tudo interligado. Está tudo interligado. Se eu ando no meio, e eu já ouvi tanto de pessoas muito próximas justificando um gasto
e querendo colocar esse gasto como se fosse um investimento. A gente não pode dizer que você comprar uma bolsa de grife é um investimento. Não é. Não é. Não é. É um gasto. E não estou julgando. Mas a mulherada falando assim, não, mas eu ando no meio que eu preciso ter uma bolsa dessa. Porque eu, na minha profissão, as outras pessoas vão olhar e meio que o mundo vive de aparência, né? Então, assim, isso é uma justificativa. Só que dinheiro, como tempo, é um recurso escasso. Se você não emprega bem o seu dinheiro, você vai ter um problema ali na frente. A gente precisa ter um planejamento de curto, médio e longo prazos, não é isso? Exatamente. É engraçado que nesse momento de pandemia, qual é o maior receio que as pessoas têm? Adoecer e morrer. Só que esse risco da gente adoecer e morrer, faltar para nossa família, a gente sempre correu esse risco. É verdade. Só que a gente nunca tinha parado para pensar nesse risco. E esse risco tem proteção. Eu consigo me proteger contra esse risco. Porque são dois riscos que me causam impacto. Né? Eu desejo uma longevidade, eu desejo viver muito, com saúde, fazendo gastos para satisfazer os meus maiores desejos, é o desejo de todo mundo. Só que eu preciso entender que para que isso aconteça, eu preciso me planejar. Porque se eu vier a faltar e eu tiver família, provavelmente a minha renda vai também faltar para os meus sucessores. O meu filho que já estava se planejando, de repente, a ir para uma universidade, ele, de repente, impacta e vai ter que pensar de outra forma. Né? Só que isso pode acontecer a qualquer um de nós. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu vejo assim, eu tenho um filho de 24 anos de idade e eu vejo muitos amigos do meu filho com aquela falsa sensação de que eu tenho vida ganha. Se meu pai morrer, eu tenho o patrimônio do meu pai, meu pai tem fazenda, a minha mãe é muito bem de vida. Tem muitos meninos muito acomodados, uma situação complicada, mas são aquelas pessoas que já não preciso fazer nada, minha vida está ganha. E a vida da gente pode mudar num piscar de olhos. Esses são os riscos que a gente tem que contar com eles. Uma pessoa que pega a Covid, que pega o coronavírus, ela pode até sobreviver, ela pode ter nada. Por exemplo, eu tive Covid, meu filho, todo mundo, eu não senti praticamente nada. Para mim foi uma gripezinha. Mas tem gente que falece. E aí a família vai ser impactada de que forma? Os seguros de vida no Brasil não cobrem se você morrer no meio de uma pandemia. Só os trustes americanos. É sério? Sim. Se você morrer numa pandemia, se você morrer num tiroteio, se você morrer, que é considerado ataque terrorista, as companhias de seguro de vida brasileiras não pagam. Algumas no Brasil abriram exceções para pagar as apólices de vida para alguns clientes que morreram agora na pandemia. Mas o normal dentro da legislação brasileira, dentro da SUSEP, é não pagar em caso de pandemia, terrorismo, coisas que são fora do normal, entendeu? As apólices trust americana, que normalmente escritórios de advocacia indicam e tal, né? A gente tem contatos aqui que a gente pode ajudar as pessoas que têm interesse com relação a esse assunto, elas pagam. Porque nos Estados Unidos eu não posso não arcar com risco. Eu conheço uma pessoa que chegou no Rio de Janeiro, passando lá pela linha amarela, os bandidos fecharam de um lado e do outro, um tiroteio danado, o filho dele faleceu. Se você falecer no meio de um tiroteio na linha amarela do Rio de Janeiro, o seu seguro de vida não cobre. Porque é como se fosse um ataque terrorista. Entendeu? E eu já tenho um colega que fez uma policy trust para um cliente dele. Esse cliente foi para essas viagens em Israel, que vai conhecer onde Jesus passou, não sei o quê. Estava em Israel andando, teve um ataque terrorista numa padaria, a padaria explodiu, esse senhor faleceu e a família recebeu. Só que era um trust americano.
Entendi. Você pode até não pensar no processo sucessório, mas por que não pensar na cobertura de risco? Se a gente corre risco, porque a nossa falta, a falta da nossa força de trabalho, da nossa renda, impacta na renda da nossa família e na realização de sonhos ou na continuidade da nossa família. A mulher é muito mais ligada à família do que o homem. É comum o homem falar assim, né, já trabalhei, já ganhei, se eu morrer, minha família, minha esposa, meus filhos que se virem, eu já dei demais para eles. A mulher normalmente não. A mulher, ela pensa nos filhos, ela tem essa preocupação com a família, até com o irmão. Eu achei interessante você tocar nesse assunto, porque independente se somos nós o provedor principal da família ou não, mas a gente tem uma grande responsabilidade, né, como mãe, como uma das responsáveis de uma família também, de pensar nesse tipo de assunto, de trazer para a família para poder organizar como é que a gente vai, como é que a gente pode garantir que ainda que a gente falte, que nós como pais faltemos, que ou meu marido falte, ou que eu falte, que é lógico que ninguém vai suprir a falta daquela pessoa, mas em termos práticos, a vida pode continuar, porque pior ainda será se além da falta física, ainda tiver um baque financeiro, né? Exatamente. A falta física sempre vai ocorrer um baque financeiro. Entendeu? Quanto mais a gente tem, maior vão ser os impostos sucessórios. Tá? Por exemplo, eu atendi uma senhora em 2008, eu ainda estava no HSBC. Ela faleceu, o marido dela faleceu, ela tinha um filho estudando medicina na universidade particular, então, digamos, eram uns 15 mil reais de mensalidade. O outro filho na escola, com uma escola também caríssima, quer dizer, um padrão de vida altíssimo, porque esse marido era pecuarista. Uhum. Ela nunca tinha entrado numa agência bancária na vida. É outro erro que as mulheres fazem, é delegar totalmente a responsabilidade financeira familiar ao marido. Muitas não sabem nem o que é um débito e um crédito, eu juro para você. E eu não estou falando de pessoas humildes, eu estou falando de pessoas com a condição familiar e financeira de alto nível. Então, esse marido faleceu, entendeu? E ela desesperada dentro do banco, ela nunca tinha entrado numa agência bancária, ela nunca tinha resolvido nada, tá? A conta não era conjunta, então quer dizer, ela precisou entrar na justiça para ter acesso ao dinheiro que estava na conta, para manter gastos normais, como pagar a faculdade de um dos filhos, a escola do outro, tanto que ela precisou trancar a faculdade do filho naquele momento, a outra filha precisou ir para uma escola mais barata naquele momento, e precisou entrar na justiça para vender um pouco do patrimônio, digamos assim, um apartamento, boi, alguma coisa, para pagar o início do inventário, para ela ter acesso a tudo que estava em nome do esposo. Tá? Ela não tinha problemas, olha só, ela não tinha problemas com relação à legitimidade do casamento dela ou dos filhos, e esse homem não tinha filhos de outro casamento. Porque se há filhos de outro casamento, isso tudo enrola e piora. Com certeza. Então, assim, a mulher ela não tem que pensar emocionalmente, meu marido tem outros filhos. Não, você tem que se planejar, se blindar e construir isso. Como eu falei no início aqui desse bate-papo, a maioria das mulheres delega para o marido, né? E é mais fácil, é um assunto a menos que a gente tem que saber, só que é importante, né? A gente está falando agora aqui muito mais focado no lado pessoal. As finanças tem a ver com o lado pessoal, porque se esse cara tivesse feito só um seguro de vida para essa família, ou tivesse constituído uma holding patrimonial, ou se ela tivesse acesso a uma conta corrente dela, uma poupança para ela não teria passado tanta dificuldade com a falta do marido. Ou até se ela tivesse a conta conjunta com o marido e participasse, sim, né? E dividisse essa relação financeira familiar, que é um trabalho... Isso é complicado, nem todo casal... convive de maneira saudável com uma conta conjunta. Por exemplo, eu tenho uma cliente, ela é médica, mas ela que é o homem da relação. Ele é muito gastador e ela é controlada, ela gosta de investir, ela gosta de crescer o patrimônio e tal. Então, ela disse que no início do casamento dela, ela já tem 25 anos de casada, ela é uma senhora, mas assim, ela disse que no início do casamento dela, eles tinham conta conjunta.
Mas isso foi para o relacionamento insuportável. Que era assim, por que você gastou? Por que você gastou isso? Aí se perde o controle, tá? Você pode até ter porque a conta conjunta não necessariamente vai digamos assim, fazer com que você não tenha que assumir riscos. Porque o que está no CPF do seu marido vai ter que entrar em inventário, independente se a conta é conjunta. Entendeu? Entendi. Mas aquela pessoa de ter a situação financeira dela controlada, algo para ela, se acontecer alguma coisa, ela tem como suportar o baque, entendeu? E aí a gente tem clientes assim, mas tá, eu quero investir, eu quero começar a poupar, mas eu vou juntar dinheiro para poder ser sua cliente. Não, você tem que começar com o mínimo, nem que seja R$100, entendeu? Uma previdência privada, algo que te ajude a construir uma reserva. Se a gente for esperar ter dinheiro para investir, a gente nunca vai ter. É aquela história do porquinho. Eu tenho que ir depositando no meu cofrinho e que esse porquinho, esse cofrinho me gere uma rentabilidade, que em algum momento eu saiba que eu tenho aquela reserva, né? Em vez de eu comprar a prazo alguma coisa, eu pago à vista. Você tocou no assunto sobre previdência privada. E os países, os governos não estão preparados para esse aumento na expectativa de vida que começou há pouco tempo. Para a gente ter uma ideia, eu acabei de ler um livro que fala que a nossa geração, meia-idade, ganhou um bônus extra de vida de 20 a 30 anos. Como é que a gente vai se preparar para isso? Que tipo de conselho você dá às mulheres maduras? Por exemplo, eu vou fazer 50 anos ano que vem. Aí tem gente que pensa assim, nossa, como é que eu vou, a partir desse momento, poupar? Como é que eu vou me planejar? Que tipo de conselhos você dá? Você imagina, né? Você tocou num ponto interessante, porque se a minha avó faleceu com 98 anos, eu ganhei 20, eu posso viver até os 120? Na verdade, a expectativa de vida do brasileiro, a última vez que eu li era 72, eu não sei exatamente quanto está agora. E a nossa geração, se a gente pensar justamente nisso, em quantos anos a nossa avó faleceu? Mas aí, gata, aí você tem que pensar em média, viu? Porque sua avó fora da curva. Não, a minha mãe tem 85 e tá namorando, tá? Tá certíssima. Diga ela que eu quero entrevistar ela depois. Você tem que entrevistar. Eu preciso pensar nessa questão justamente da minha sobrevivência, de ter uma reserva financeira, e a previdência privada é um instrumento maravilhoso para isso. É importante também a gente entender a diferença da previdência social, onde eu faço uma contribuição para o Estado, aquele dinheiro não é meu, aquele dinheiro é de um conjunto de pessoas e será dividido para aquele conjunto de pessoas. Eu não tenho acesso àquele recurso que eu deposito na previdência social, tá? Mas, se eu fizer uma previdência privada, eu tenho acesso dentro de instituições de previdência a fundos de investimento maravilhosos, com pouco recurso, porque eu sei que no mercado financeiro, para investidor qualificado, que são clientes acima de R$500 mil, eles têm excelentes produtos. Mas eu tenho acesso aos mesmos fundos, muitas vezes, numa previdência, porque ele é embalado de uma outra forma e ele visa me dar a segurança e a proteção com relação à minha sobrevivência. Eu tenho uma palestra, inclusive, que chama Desmistificando Previdência Privada, porque muita gente, e até porque essas corretoras de investimento, todas, XP, BTG, todas, tá? Vou falar nomes, mas todas no Brasil, fizeram uma campanha muito forte contra a Previdência Privada, porque, obviamente, querem captar nos últimos anos, porque, obviamente, querem captar para fundos de investimento e para outros produtos dentro da sua prateleira. Mas a previdência, ela é excelente para eu pensar primeiro numa questão sucessória. Por exemplo, essa história do marido que faleceu e deixou a esposa, o pecuarista, se ele tivesse uma previdência privada, o recurso que fosse, ela tinha recebido tranquilamente e tinha conseguido resolver a vida dela. Entendeu? Porque existe a designação de beneficiário livre de inventário, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é que eu acesso fundos das principais gestoras do Brasil de investimento dentro do produto de previdência. E hoje eu ainda posso acessar um saving, por exemplo, que o americano ele tem o hábito. Eu costumo dizer assim que a criança nasce nos Estados Unidos, ela sai do hospital com um saving, né, uma previdência privada, e a certidão de nascimento. Isso é habitual do americano há 100 anos. Então, é um leque de opções e de coisas simples que eu posso tomar decisões simples. Então, eu não tenho que ter dinheiro para começar um investimento. Não, eu posso começar com R$100 na Previdência. Portanto, sou eu começar. Portanto, sou eu entender que eu preciso começar a fazer, nem que seja pequenos depósitos, dentro da minha disponibilidade, aquele recurso que eu esqueça que existe, para que amanhã eu possa ter uma disponibilidade fora dos meus recebimentos regulares, entendeu? Não, e até porque a expectativa de vida da mulher é mais alta do que a expectativa de vida do homem, né? Então, como a nossa expectativa de vida é mais alta do que a dos homens, então eu acho que tem que ter uma preocupação maior. E eu vejo também, por exemplo, mulheres que têm uma vida maravilhosa de casada, financeiramente falando, se divorciam e ficam a ver navios. Não, muitas não se divorciam por questões financeiras, permanecem dentro de um relacionamento completamente desgastado, péssimo, porque se sair do relacionamento não tem como se manter. O objetivo desse bate-papo da gente, que como eu falei, um dos pilares aqui da minha plataforma são as finanças, né? E eu quis te convidar para que a gente incentive a mulherada a conhecer um pouco mais, porque a gente tem várias opções, como você falou. Mas se a gente não sabe nada a respeito de finanças e se a gente não se planeja financeiramente, a gente pode ter problemas ali na frente que podem ser evitados de uma maneira muito simples. A gente não precisa ter uma quantia muito grande para poder investir. Cada uma tem o tamanho de um bolso, e esse tamanho do bolso vai permitir fazer investimentos diferenciados. Hoje a gente está falando um pouco, você puxou o assunto um pouco para a parte de previdência, que é uma área também que eu já trabalhei, né? Eu já trabalhei com produtos financeiros, com consultoria de investimentos, e assim, até então, eu não conhecia nada. Quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu percebi a importância de se ter uma previdência, e na minha casa era previdência privada para mim e para meu marido, e previdência para os nossos filhos também, porque você tem como fazer planos de previdência para bancar uma faculdade, por exemplo, né? De você poder resgatar o dinheiro. O que eu acho legal da previdência é se em algum momento você precisar do dinheiro, você tem liquidez, você pode resgatar o seu dinheiro. Você resgata, você usa. Isso é uma coisa bacana. E uma outra coisa que você tocou aí também no primeiro momento foi a questão da importância de um seguro de vida. Eu me lembro, Tati, quando eu comecei a trabalhar... Às vezes a gente não consegue deixar um imóvel para o nosso filho, mas a gente consegue deixar um valor dentro de uma apólice de vida, que se a gente morrer, o nosso filho compra um imóvel. Exatamente. Aí eu tenho um aprendizado dentro de casa muito grande, uma experiência até engraçada. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no HSBC, né? Antes de começar a trabalhar mesmo com investimentos, eu comecei com previdência e seguro de vida, né? Sim. E aí eu me lembro que eu sentei para conversar com meu marido e ele falou, não, você não vai conseguir vender seguro de vida. Eu falei, você não está entendendo. A gente nunca teve uma conversa sobre isso e eu não tinha nem informações suficientes para poder respaldar essa decisão. Ele falou, ok, vamos sentar aqui comigo. Se você conseguir me convencer, eu tenho certeza que você convence qualquer um, né? Imagine, dentro da minha casa, o meu marido foi a minha primeira barreira. Eu sentei com ele. Em 15 minutos de conversa, ele falou, eu assino aonde? Porque ele ficou chocado. Eu falei, tá bom. Nós dois temos uma vida. Hoje em dia, ele é o maior provedor da casa, porque a gente mudou de país. Eu estou num projeto novo agora, mas eu não tenho renda. Mas na época,
nós dividíamos todas as despesas da casa. Então, assim, Sim. ele não era o provedor principal. Porém, se ele faltasse, ia dar um baque na nossa família. Nós já tínhamos nossos 2 filhos. Quando ele se conscientizou daquilo que ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado na possibilidade de eu ficar inválido, de sofrer um acidente e de ficar inválido. Eu nunca tinha pensado na possibilidade de morrer, porque a gente acha que a gente é mortal. E aí, quando vem um vírus como esse, como vem uma pandemia como essa, que a gente se defronta com a morte, que está de frente com a morte, você fala assim, nossa, eu posso morrer a qualquer momento, eu posso ter um problema sério a qualquer momento. E aí, o que é que eu faço, né? Aí é que vem, por exemplo, a possibilidade de financeiramente você sanar um problema futuro, de você se planejar para não ter um problema futuro, porque o que a gente falou, a falta física e emocional, essa não vai ser suprida. Mas se além disso, se ainda tiver um problema financeiro, aí a gente ferra de vez com a família. Eu ouço muitas mulheres falando assim, ai, você não tem preocupação quando você ficar velha, se você ficar sozinha, né? Porque eu passei 3 anos sozinha depois do meu divórcio. A gente tem que ter uma pessoa do lado. Eu falo assim, gente, a gente não tem que ter uma pessoa do lado. A mulher tem que parar com isso. Você já viu alguma velha com um velho do lado? Só se for para ela precisar levar esse velho toda hora para o médico. Normalmente as mulheres elas são muito mais longevas do que os homens, com saúde. Por várias características, a gente vai ao médico, a gente se cuida, a gente normalmente consome menos álcool, por várias questões. Tá? O homem, a gente fala do que a gente está sentindo umas para as outras, o homem não consegue falar o que ele está sentindo, ele não sabe compartilhar, né? Com o amigo ele compartilha bobagem. Então, quer dizer, por essas razões, sim. Então, a nossa preocupação não tem que ser, ai, meu Deus, eu vou ficar sozinha o resto da minha vida, né? Ai, se eu ficar velha, tem que ter alguém. Não, você tem que ter uma reserva financeira. Porque aí você aluga um apartamento por Airbnb em qualquer lugar do mundo, né? Lindo, maravilhoso, passa um mês aqui, esse é meu sonho, tá? Um mês aqui, um lugar lindo, maravilhoso. E aí você não precisa nem ter patrimônio se você tiver dinheiro aplicado, né? E a gente não se planeja a ter uma reserva para de repente realizar os nossos sonhos e os nossos sonhos podem ser realizados agora. É isso, amiga. Tati, muito obrigada. Se as pessoas quiserem tirar dúvida, tá? Eu vou colocar os seus dados aqui embaixo do vídeo. Então, quem quiser tirar dúvida, entre em contato com Tati. Quem quiser conhecer um pouco mais dos produtos que ela oferece, entre em contato com ela, porque o mais importante, essa conversa aqui hoje, como eu falei, é um bate-papo inicial para a gente começar a pensar como é que a gente vai se planejar financeiramente para fazer o que a gente queira, seja para iniciar uma segunda carreira, seja para a faculdade de filho, seja para a gente ter uma terceira, quando a gente estiver na terceira idade, a gente ter uma terceira idade confortável, né? E assim, Tati falou aqui, é um sonho dela de querer viajar para o mundo e eu tenho certeza que tem muita gente com esse sonho. Tem muitas pessoas que não podem. Então, diz assim, eu não posso nem ter esse sonho, mas assim, para realizar os seus sonhos. Né? Então, assim, o sonho é individual, mas existem várias formas de realizar. E eu acho que o mais importante é a gente começar a pensar nisso e se planejar. Não deixar acontecer uma situação que é difícil, que a gente se depare e diga, e agora? Eu não me planejei. É isso aí. Obrigada. Obrigada, viu, meu amor? Um beijo. Um beijo.